paz a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos dando início ao encontro de celebração, iniciando mais uma semana na presença do nosso Deus, que é grandioso, que é poderoso, e temos então a oportunidade de estarmos reunidos no nome de Jesus, amém? Eu quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías, capítulo 55, nós vamos ler a partir do verso 6. Um texto muito conhecido, que fala a respeito da busca pelo nosso Deus, pelo Senhor. E temos vivido dias, e talvez nós não esperávamos que iríamos viver, mas o Senhor sabe de todas as coisas, amém? E eu quero também convidar você neste momento a compartilhar essa transmissão, este culto. Nós estamos aqui num número reduzido de pessoas, atendendo a todos os protocolos sanitários, a tudo que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas nós queremos te convidar a compartilhar, também curtir, conversar conosco através dos comentários, para que outras vidas possam receber mais de Deus nessa noite, assim como eu e você vamos receber, amém? Isaías capítulo 55, a partir do verso 6, diz assim a palavra de Deus: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Novamente eu quero ler com você o verso 6 que diz: Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. A palavra de Deus é bem clara, nos ensinando e nos mostrando que vai existir um tempo em que o Espírito Santo de Deus não vai mais habitar na terra. E nós estamos caminhando cada vez mais para esse tempo. E se você crê em tudo aquilo que Deus preparou para a sua igreja, para eu e você como igreja do Senhor, você precisa estar firme e cada vez mais buscar a presença e a face deste Deus tão grande, deste Deus tão maravilhoso, que nos deu a oportunidade de viver, que nos dá a oportunidade de estarmos respirando nesse exato momento. A palavra de Deus também nos diz, no livro de Salmos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E neste momento nós vamos estar louvando, vamos estar adorando ao Senhor, com todo o nosso coração, com as nossas vidas, com as nossas vozes. E você também pode nos acompanhar aí da sua casa nessa noite, amém? Mas antes nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Senhor grandioso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui nessa noite, reunidos no teu nome. Pai, que o Senhor venha fazer, ó Deus, presente, ó Pai, no nosso meio e também na casa de cada um dos nossos irmãos, em cada lar, ó Deus, em cada família, que cada vida possa ser impactada pela Tua palavra nessa noite, e cada um de nós possamos receber mais de Ti, e possamos, ó Pai, deixar o Espírito Santo habitar, ó Pai, cada vez mais nos nossos corações, e a Tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. Seja qual for as necessidades de cada um dos Teus filhos nessa noite, ó Pai, nós colocamos diante do Teu altar, mesmo em meio aos louvores, que desde já o Senhor venha operar, ó Deus, milagres, maravilhas, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar cada vida nessa noite, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, Pai. Nós colocamos diante da Tua presença cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que tem enfrentado de perto este problema que tem assolado o mundo. Pai, nós cremos que o Senhor já deu a vitória para eles. Nós apresentamos as suas vidas, as
suas famílias, ó Pai, no teu altar nesta hora. E pedimos que o teu Espírito Santo esteja, ó Pai, tocando cada um, aonde estiverem, trazendo refrigério, trazendo um consolo e a tua paz, ó Pai. E que juntos possamos continuar te adorando e pregando o teu evangelho aqui nessa terra, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, meu querido. E nessa noite nós vamos adorar a Ele com alegria, amém? Aleluia! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com palmas aí na sua casa, adore ao Senhor. Aleluia. Em todo tempo nós vamos adorar o nome dEle. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Aleluia. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez declare. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Para terminar, declare de todo o seu coração. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá na tua presença. Que nessa noite somente o Senhor Jesus, o Rei da Glória,
possa ter liberdade no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas casas, em cada um dos nossos lares. Eu quero te convidar, aí na sua casa mesmo, não importa onde você está, a fechar os seus olhos e adorar ao Senhor, apenas ouvir, cantar juntamente conosco, deixar que o Espírito Santo venha ministrar sobre a sua vida, deixar que o Senhor Jesus venha fazer a obra na tua casa nessa noite, neste momento. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Oh, Senhor. És bem-vindo no nosso meio, Rei Jesus. Por isso nós declaramos, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Declare mais uma vez este nome. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Quantos precisam dele nessa noite?
Muitos estão necessitando, estão clamando por este nome tão poderoso, tão lindo, tão maravilhoso. Este nome que tem poder e é o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para o mundo para nos salvar, para nos dar vida novamente, para nos ligar novamente com Deus. Por isso, nessa noite, exalte e glorifique o nome dEle, pois Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Por isso, declare mais uma vez este nome. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, nome poderoso. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aí onde você está, glorifique e exalte o nome dEle. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Como é bom adorar ao Senhor, queridos. Eu sei que a gente sempre fala, né? A gente gostaria de estar com os irmãos aqui. Seria um momento muito especial receber os irmãos aqui para juntos nós adorarmos ao Senhor, mas nós não podemos, né? Mas a graça de Deus, a multiforme sabedoria do Senhor, a grandeza dEle, nós às vezes não conseguimos entender, mas ao mesmo tempo que Ele está aqui no templo conosco, Ele também está na sua casa. Ele está aí com você, pronto para ministrar ao seu coração. Eu quero nesse momento, rapidamente, nós vamos ofertar ao Senhor, né? Nós vamos estar ministrando as ofertas ao nosso Deus nesse momento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas capítulo 29. Eu vou começar a ler aqui, né? Versículo 6, nós vamos ler. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 6 diz assim: Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito do tesouro do templo do Senhor, cuja responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Se você ler todo o texto, você vai ver que Davi foi movido pelo Senhor e ele foi o primeiro a separar a sua oferta. Queridos, eu sei que aqui fala sobre coisas que nós não temos, ouro, prata, né? Pedras preciosas. Ali era uma ocasião específica onde eles estavam construindo, preparando para construir o templo que Deus havia direcionado para eles fazerem. E eles, de forma voluntária e espontânea, como diz a palavra do Senhor aqui, eles ofertaram, né, voluntariamente ao Senhor.
E eu gostaria que nesta noite, você na sua casa, a igreja, mas continua, mesmo que nós não estamos no templo, mesmo que nós estamos enfrentando uma pandemia, né? A igreja, ela continua o seu trabalho, ela continua exercendo a sua função aqui nessa terra, de pregar o evangelho. E, amados, uma das coisas muito importantes da igreja é a oferta, é o dízimo, né? Então, mantenha sua fidelidade. Eu sei que nós estamos enfrentando esse problema. Muitos, né, teve o seu salário reduzido, outros, infelizmente, perderam o seu emprego. Mas eu creio, amados, que Deus tem sustentado essa igreja, Deus tem sustentado as famílias, e eu tenho visto o agir de Deus a cada momento. Então, nesse momento, você vai pegar a sua oferta, o seu dízimo, né? E na primeira oportunidade que nós tivermos o nosso encontro presencial, você vai poder trazer a sua oferta, o seu dízimo, ou você pode também nos comunicar, entrar em contato conosco. Nós podemos passar na sua casa, estar orientando você, ou até mesmo recolhendo a sua oferta, tá? Orando pela sua vida. Se você também quiser fazer um depósito ou uma transferência, fale conosco no privado e nós vamos estar orientando você como que você pode fazer o seu depósito. Os nossos amigos também, você também tem a liberdade de poder ofertar no nosso ministério. Vamos orar nesse momento. Pai querido, como é bom estar na tua presença. Como é bom poder contemplar a sua face e declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, como nós já fizemos, ó Deus. E agora, Pai, um momento sublime, um momento também de muita importância, que nós vamos estar entregando a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha, meu Deus, trazer, Pai, graça, ó Deus, sobre cada família, que o Senhor venha proteger cada casa, cada um dos nossos amados irmãos, ó Pai, que eles recebam da Tua graça, que esta igreja continue esse ministério tão importante, Pai. Meu Deus, não deixa faltar, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pelas ofertas e pelos dízimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, como eu disse, queridos, eu até passei um comunicado hoje no grupo da igreja. Eu espero que os irmãos tenham escutado, porque eu sei que não é fácil ficar ouvindo áudio no celular, né? Eu também, não é todos os áudios que eu escuto, mas por isso que eu mandei uma mensagem antes, né? Atenção, ouçam esse áudio. Amados, a gente está passando por um processo difícil na nossa cidade, né? Infelizmente, tem morrido muitas pessoas pelo Covid, né? Muitos estão sendo infectados, né? E nós estamos impossibilitados de reunir as igrejas. Eu sei, queridos, que nós tínhamos todo um protocolo a ser seguido. Nós estávamos aqui seguindo à risca todos os protocolos, tá? Mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma capacidade, nem todo mundo tem os mesmos recursos, né? E aí, infelizmente, as igrejas foram orientadas a não estarem fazendo as suas reuniões presenciais, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o vice-prefeito da cidade e ele apresentou para nós aí as dificuldades que eles estão tendo. Inclusive, eles estão montando um comitê com um representante de cada lugar, de cada parte, né, da cidade, de cada área, né? Inclusive, eles estão solicitando um pastor para estar representando as igrejas ali nesse comitê, para encontrar uma melhor saída, amados, porque ele entende que as pessoas precisam também trabalhar, precisam levar o sustento para casa, e também, principalmente, uma das coisas que nós falamos lá, e eles também entenderam isso, as pessoas, no tempo em que nós estamos vivendo, eles precisam da igreja, aonde eles vão orar, aonde eles vão encontrar a paz, aonde eles vão encontrar um apoio, né? Então eles também entenderam essa parte e eles vão fazer de tudo essa semana, vão esperar o que vai acontecer no Plano São Paulo para tomar algumas decisões, e por isso hoje ainda estamos fazendo a nossa live, tá certo? E eu quero que você intensifique as suas orações, né,
para que nós possamos vencer essa situação, amados, que nós estamos enfrentando, infelizmente, né? Eu não sei se você viu as reportagens, mas Jaú está comparado de forma percentual com Manaus, né? E lá o caos é muito grande. Claro que é uma cidade maior do que Jaú, bem maior, mas em questão de percentual, aqui a cidade de Jaú está bem parecido com Manaus. Então é muito grave a situação que nós estamos enfrentando. Precisamos orar, clamar a Deus. E eu sempre digo, amados, enquanto essa doença estava distante de nós, parecia que é uma coisa que estava acontecendo e estávamos vivendo. Mas de repente, queridos, pessoas próximas, pastores, amigos, foram perdendo a sua vida, irmãos de algumas igrejas foram perdendo a sua vida, né? E tantas outras pessoas. E nós precisamos, queridos, né, estarmos cumprindo o nosso papel, né? Eu oriento a igreja a respeitar todas as regras que têm sido orientadas. Evite sair da sua casa, só sai com uma necessidade realmente, tá? Use aí o álcool em gel, use a sua máscara, tá? Faça tudo aquilo que tem sido orientado, tá bom, meus irmãos? Para que você possa se sentir seguro, você e a sua família. Eu coloquei um tema da mensagem nesta noite, eu fugi um pouquinho daquilo que nós estávamos falando já durante algum tempo. E o tema de hoje é duas multidões, em qual você está? É uma pergunta que tem sido lançada e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós vamos... Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler aqui uma história muito interessante a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu tenho visto aqui alguns pedidos de oração. A gente no culto de domingo, né, na reunião de domingo, nós não fazemos aquela oração, mas no final a gente vai orar. E todos os pedidos que foram aqui colocados, né, nós pretendemos apresentar ao Senhor. Eu quero também agradecer aqui a audiência de alguns irmãos que não são daqui de Sertãozinho, né? Pessoas lá daqui de Jaú, né, irmãos? Olha, é porque eu estou olhando, vendo aqui pessoas de Sertãozinho. Na realidade, nós estamos aqui em Jaú e eu tenho visto pessoas de Sertãozinho que estão nos assistindo aqui, né? Outros de Franca, né, que também está nos assistindo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Tanto os nossos amados irmãos também da nossa igreja, vocês são especiais, que Deus realmente possa falar profundamente no seu coração. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Preste atenção nessa frase, uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão, presta atenção, uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Até aqui, amados, eu creio que você já leu essa história várias vezes. Provavelmente você já ouviu muitas mensagens a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Mas eu quero destacar para você duas multidões aí nesse texto. Mas antes, queridos, nós vamos aqui um pouquinho antes desse texto. Depois de Jesus ter realizado um grande milagre na cidade de Cafarnaum, curando e libertando o servo de um centurião romano, eu já preguei sobre essa passagem. Através do poder da palavra que o Senhor tinha, ele
curou o servo do centurião. E ele continua o seu ministério de pregar o evangelho, e a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava Jesus naquela ocasião, e ele estava entrando próximo a essa cidadezinha pequena, um vilarejo chamado Naim, né? Era uma cidade muito pequena, e é bem provável que praticamente é citada apenas nesse texto aí, e acredita-se que essa cidade ficava situada ao sul da cidade de Nazaré, ali na Galileia, próximo ao pequeno Monte Hermon, né? Da cidade de Naim se tinha a vista da planície de Jezreel. Então essa cidade, mesmo sendo pequena, tinha ali uma história naquela cidade, né? A mensagem então que nós queremos nessa noite enfatizar é o encontro dessas duas multidões. Essas duas multidões que estão em cena representa a realidade nossa nos dias de hoje, representa a realidade das pessoas, daqueles que estão à nossa volta e até mesmo da nossa vida nos dias de hoje. É claro que se nós fôssemos pensar no natural, hoje muitas pessoas estão vivendo momentos de luto, estão enfrentando luto, estão enfrentando tristeza, angústia, estão passando por grandes problemas, perdendo seus familiares. Mas, amados, eu quero nesta noite não apenas falar a respeito do natural. Eu sei que quando morre alguém da família, nós ficamos muito tristes, né? E eu sei que muitos estão enfrentando situações assim, mas hoje eu quero pensar um pouquinho a respeito das condições da nossa vida de forma espiritual, né? Então a mensagem hoje é sobre essas duas multidões, e a pergunta é essa: em qual das duas multidões você está inserido? Em qual você se identifica nesta noite? Vamos então entender um pouquinho as duas multidões, em qual delas você está. Uma multidão seguia a morte e a outra multidão seguia a vida. Vamos voltar lá no texto e vamos rever mais ou menos o que fala a respeito dessas duas multidões, só para você refrescar a sua memória, né? Quando, por exemplo, no versículo 12, ou melhor, no versículo 11 fala: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Como que era essa multidão? Essa multidão estava feliz, alegre, porque Jesus tinha curado o filho de um centurião, Jesus tinha feito muitos milagres. É bem provável que no meio dessa multidão tinham pessoas que tinham algum problema físico e que foram curadas através do poder do Senhor Jesus Cristo, e elas estavam acompanhando Jesus. Era uma multidão alegre, uma multidão que estava experimentando a graça de Deus, uma multidão que estava vivendo aquilo que Deus tinha para eles. Era uma multidão feliz e alegre. Mas no versículo 12 fala que ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro, o filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Qual era a diferença dessa multidão? Ao invés de alegria, tinha tristeza, né? Ao invés de pessoas felizes por causa de uma cura, tinham pessoas chorando, lamentando a morte de alguém. Além disso, tinha uma mãe que tinha acabado de perder o seu filho e que já era uma viúva, e é bem provável que não tinha outro filho, e que ela estava ali levando a esperança que ela tinha de uma vida melhor. Ela estava levando para o túmulo os sonhos que ela tinha depositado naquele filho. Ela estava levando para o túmulo tudo aquilo que ela estava pensando que poderia levá-la a conquistar alguma coisa. Então, amados, uma multidão seguia a morte e a outra multidão seguia a vida. O perfil daquela multidão que seguia a morte, vamos então pensar um pouquinho. A multidão que seguia a morte fazia coro de tristeza e lamento com a mãe que estava chorando. Estavam todos de luto, somente lágrimas, pranto e dor. Somente lágrimas, pranto e dor. Cortejo fúnebre é um ambiente triste, melancólico, ninguém sorri, ninguém jubila, somente lágrimas pela perda. A morte assim faz. Amados, se nós formos olhar para a realidade do ser humano,
Quando o homem está longe de Deus, ele caminha no meio de uma multidão que caminha para a morte. Ele caminha no meio de uma multidão que está sendo levado para o cemitério, para um lugar de tristeza. Quem não tem Jesus, aquele que está longe, ele está no meio de uma multidão que está indo para um enterro. Aquela mãe aflita chorava copiosamente. Parentes e os vizinhos tentavam consolá-la, mas não havia recurso. Estamos indo para o cemitério e lá eu vou deixar o meu único filho. Sabe, amados, pensando na questão espiritual, na nossa vida, como é grande a multidão que caminha para a morte. Como é grande a multidão que caminha para a morte. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que tem muitas pessoas que estão na escuridão. E infelizmente, eles estão caminhando para a morte. Eles estão no meio dessa multidão. Ah, mas eu sou feliz. A sua felicidade é passageira. A sua felicidade, ela é passageira. Como é grande a multidão que segue a morte. Provérbios 16, versículo 25 diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim é o caminho da morte. Sabe o que o escritor aos Provérbios quis dizer? Que muitas vezes nós, seres humanos, estamos caminhando pela nossa própria vontade, estamos caminhando de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto, e muitas vezes nós estamos caminhando no caminho errado. Estamos caminhando no meio de uma multidão que está nos levando para a morte. Como diz o texto, há caminho que parece direito, até parece que eu estou caminhando de forma correta. Mas você já parou para analisar? Será que Jesus está com você? Preste atenção nas duas multidões. Aonde que Jesus estava? Jesus estava com a multidão que vinha se alegrando. Jesus estava com aquela multidão que havia acabado de receber um grande milagre. Caminho de morte é o caminho da incredulidade. João capítulo 3, versículo 16 a 18 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse texto é o texto-chave da palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16 até o 18, eu acabei de ler para você aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção de Deus é que o mundo fosse salvo, é que eu e você deixássemos de andar no meio da multidão que está indo para a morte e fôssemos para a multidão que está indo para a vida. Esse é o desejo do coração do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ele fala assim, né? Interessante o texto: quem crê nele não é condenado. Quem crer nele não é condenado. A pergunta que eu lanço para você nesta noite: você crê em Jesus? Eu tenho a impressão de que a grande maioria vai dizer: eu creio. Mas será que você entende o que é crer em Jesus? Crer não é apenas falar. Crer é atitude. É deixar que Jesus seja Senhor da sua vida. É permitir que o Senhor controle a sua vida. Essa é a diferença de você crer e não ser condenado. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Caminho de morte é o caminho do pecado. Caminho de morte é o caminho do pecado. Quantas pessoas estão sendo levadas para a morte eterna por causa do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o caminho do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né?
Veja, amados, nós precisamos entender exatamente isso. O caminho da morte é o caminho do desespero. Efésios capítulo 2, versículo 12 fala: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas como é triste ver as pessoas caminhando sem Deus nesse mundo. Como é triste. E nos dias de hoje está se tornando pior ainda. Está se tornando pior ainda. A multidão que seguia a morte, ela ia triste, mas a multidão que seguia Jesus, seguia a vida. Provérbios 8:35 fala: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Oh, glória a Deus! Porque o que me achar, achará a vida e achará a vida e alcançará o favor de Deus. Aleluia! Você entendeu o que está escrito aqui nesse texto, queridos? Aquele que encontra o Senhor, ele encontra a vida. João capítulo 1, versículo 4 fala: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo. Eu estou aqui citando algumas referências para você entender a respeito daquela multidão que estava com Jesus, a diferença dela para a multidão que estava indo para enterrar, a multidão que estava indo para a morte. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória a Deus! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei como está o seu coração, você que está nos assistindo hoje, se existe alguém que ainda não encontrou esse caminho. Meu querido, minha querida, eu não sei o que você está esperando. Você está no meio de uma multidão que está indo para a morte. Você precisa dar meia volta e procurar essa multidão que está com Jesus. João capítulo 10, versículo 10 também diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos trazer vida. Jesus veio para nos trazer vida. Agora, queridos, vamos parar um pouquinho naquela cena, vamos voltar lá na cena que nós lemos. Vamos ver aqui. Versículo 13 fala assim: ao vê-la, quando o Senhor viu a mulher, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Queridos, vamos parar e pensar um pouquinho nessa cena. Imagine essa cena. Uma multidão está carregando um jovem dentro de um caixão, levando o jovem para ser sepultado, porque ele morreu. Não sei qual foi a causa da morte, se foi uma doença, uma enfermidade, alguma coisa. A Bíblia não relata, mas ele morreu. A mãe estava chorando, todo mundo chorando, levando aquele rapaz para ser enterrado. E de repente Jesus para e vê aquela cena, aquela mulher desesperada. Jesus se compadece dela. Então Jesus vai até o caixão, coloca a mão naquele caixão, todo mundo para. E de repente Jesus fala para aquele defunto: levanta. E o defunto levanta. Meu irmão, o que seria qual era a sua reação se você estivesse naquele lugar? A Bíblia não fala o que aconteceu, mas eu imagino que comigo, queridos, que muitos saíram correndo daquela situação. Muitos ficaram com medo. Como uma pessoa que morreu está sendo levada para ser enterrada, de repente ela ressuscita. Imagina a cena, o rapaz é ressuscitado por Jesus. Pensa, queridos, aqueles que estavam lá esperando para enterrar o defunto. Mas esse defunto está demorando, não chega. Cadê o defunto? O defunto não vai chegar porque Jesus ressuscitou. Aquela mulher
mulher tinha perdido o seu sonho, aquela mulher estava desesperada, ela estava levando o seu único sonho, seu filho, para ser enterrado, mas no meio do caminho, aquela multidão triste encontrou Jesus de Nazaré. E Jesus então ressuscitou aquele rapaz. Não foi necessário eles irem até o cemitério, lugar de tristeza. Não foi preciso. Não foi preciso. Talvez as pessoas encarregadas de estar enterrando o rapaz ficaram até frustrados. Poxa, mas nós já preparamos o lugar, mas o defunto não chegou. Tiveram que desfazer tudo. Mas, queridos, quantas vezes o diabo está preparando a sua cova, o diabo está preparando ali, esperando você cair nela, mas de repente no meio do caminho você encontra Jesus de Nazaré, e aquela cova tem que ser esquecida, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Saia dessa multidão de morte e vai para a multidão que tem vida, a multidão que é Jesus Cristo. Uma multidão seguia um sonho que seria sepultado. A outra multidão seguia o Senhor que realiza os sonhos. Uma multidão estava levando um sonho para ser sepultado. Sabe, queridos, eu já ouvi muitas reflexões a respeito de um cemitério. E muitos dizem assim: quantos sonhos estão enterrados ali? Quantos sonhos que não foram realizados estão enterrados lá no cemitério? Quantos? O texto diz que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Um dia aquela mulher sonhou em casar-se. Ela se casou, sonhou tantas coisas com seu esposo, talvez projetou uma casa, talvez pensou em algumas coisas a serem realizadas, mas um dia aquele sonho acabou sendo frustrado, porque o seu esposo faleceu, ela ficou viúva. Mas ela tinha ainda o filho, um único filho, e agora aquela viúva concentrava todas as suas esperanças naquele sonho, naquele filho, naquele único filho. Esse é o meu sonho, o meu marido foi embora, mas ele deixou o meu filho, ele vai realizar os meus sonhos. Mas de repente, aquele sonho também morre. De repente, aquele sonho também acaba se perdendo. Aquela mulher se vê desesperada, sem saber o que fazer. Ela se encontra no meio daquela multidão, indo para enterrar o sonho. Talvez no meio daquela multidão tinha muitas pessoas que já tinham enterrado muitos sonhos. No meio daquela multidão é bem provável que tenha muitas pessoas que já estavam passando por muitos dias de luto por situações que elas viveram. Sabe, amados, pessoas podem sepultar sonhos, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele pode ressuscitá-los novamente. Jesus estava disposto a trazer das cinzas o sonho daquela mulher. José era um sonhador, um visionário, né? Os irmãos de José tentaram acabar com o sonho dele. Você conhece a história de José? Os irmãos, porque eles eram invejosos, depois que José contou o seu sonho, enquanto eles não conseguiram de alguma forma prejudicar José,
eles não ficaram quietos, enquanto a intenção deles era matar José. Se você ler a história, você vai ver lá. A intenção era acabar com o sonho de José. Mas, pela direção divina, eles acabaram vendendo José. E José nunca deixou de sonhar. Por isso, meu irmão, nunca deixe de sonhar. Nunca pare. José era um sonhador, um visionário. Os irmãos, cheios de ódio e inveja, pelejaram. Vamos sepultar os sonhos dele. Mas não, queridos. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Porque José, ele amava a Deus. A Bíblia fala que o Senhor era com ele. Sabe o que é, amados? José estava na multidão daqueles que estão indo com Jesus. Em que multidão você está? Qual é a multidão que você se encontra hoje? Enquanto a multidão triste, frustrada, ia para o cemitério sepultar o grande e único e último sonho daquela viúva pobre, a outra multidão alegre e festiva seguia o Deus que realiza sonhos. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá. Porque Jesus fazia parte daquele momento. Jesus estava com aquela multidão. O mais lindo dessa história é o encontro dessas duas multidões. O mais lindo de tudo isso é o encontro dessas multidões. Por quê? Em uma delas estava Jesus. O Senhor que ressuscita sonhos fez um milagre por etapas. Ele consola. Aquela mulher estava chorando, Jesus chegou e consolou aquela mulher. Ele nos toca com poder. Jesus chegou no esquife, no caixão daquele rapaz, tocou naquele rapaz. Ele para os que estão indo sepultar nossos sonhos. Jesus, ele para com aquelas intenções do inimigo de destruir as nossas vidas. Ele ressuscita os nossos sonhos. E sabe, queridos, tem uma música da Ludmila Feber que diz assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova, e ferido você perdeu a sua visão, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos. Deus está restaurando os seus sonhos. O diabo muitas vezes está colocando os seus sonhos, tentando colocar os seus sonhos num caixão e levar para serem enterrados, mas o Senhor está dizendo nesta noite para você: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma multidão está saindo da cidade para enterrar um sonho, e a outra multidão está entrando na cidade para trazer vida, porque Jesus estava no meio daquela multidão. A multidão que sai da cidade, a multidão que está indo para fora daquela cidade, elas estão tristes, elas estão cabibaixas, aquelas pessoas, elas estão desesperadas, e de repente, quando estão saindo da cidade, eles encontram uma outra multidão que vem festejar, se alegrando, porque Jesus está no meio daquela multidão, e Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, e Jesus para aquela multidão que está triste, e faz um milagre, ressuscita o sonho daquela mulher, e da mesma forma, Jesus quer tocar na sua vida, como Ele tocou naquele jovem que estava morto. Jesus quer tocar na sua vida e ressuscitar os seus sonhos novamente. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem fazendo esse apelo para você. Versículo 16 diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Talvez a maioria não entendeu o que aconteceu. A maioria nem sabia quem era aquele que estava ali. Porque eles diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em nosso favor. Mas na realidade, era Jesus.
Jesus que estava ali. Eu quero fazer um apelo nessa noite, eu quero orar com você hoje. Você que assiste essa mensagem, você que está nos ouvindo, eu gostaria que aí na sua casa você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje. A mensagem hoje foi entregue ao seu coração. E a mensagem é essa: duas multidões. Em qual dela você está? Sabe, amados, quantas vezes nós nos encontramos na multidão que está saindo da cidade, porque nós estamos vendo os nossos sonhos sendo enterrados. Nós, muitas vezes, estamos perdendo a nossa esperança. Muitas vezes estamos perdendo a nossa confiança em Deus. E o diabo tem conseguido nos enganar. E nós perdemos a nossa esperança. Perdemos a confiança dos nossos sonhos. Mas existe uma multidão. E nessa multidão Jesus está presente. Jesus é aquele que veio para nos dar vida. Jesus é aquele que veio para restaurar os nossos sonhos. Jesus é aquele que veio para transformar. Então nessa noite, pense um pouquinho sobre a sua vida. Como diz a música, se tentaram matar os seus sonhos, que está sufocando o seu coração, se lançaram muitas vezes você numa cova, e aí ferido você já perdeu a visão, você já não consegue enxergar. O diabo muitas vezes tem conseguido levar você. Não desista, não pare de crer. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus para a sua vida, eles não vão morrer. Eles não serão enterrados, porque Jesus vai ressuscitá-los novamente. Se você crê nisso, ore a Deus agora. Pai amado, nesse momento, meu Deus, eu quero orar por todos os irmãos que nos assistem. Pai, eu sei que muitos vão assistir essa mensagem ainda, meu Deus. Que esses corações sejam impactados pela Tua palavra. Meu Deus, que nós possamos refletir sobre essa mensagem. E se nós nos encontramos no meio de uma multidão que está de luto, que nós possamos dar meia volta e nos direcionar para aquela multidão que estava com Jesus. Uma multidão que estava vindo após um grande milagre. Uma multidão que tinha acabado de presenciar um grande milagre. Senhor, levanta, Pai, os corações entristecidos. Pai amado, traga, Senhor Deus, de volta a esperança. Traga de volta a confiança, a alegria. Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada uma dessas famílias, daqueles irmãos que estão nos assistindo, meu Deus, que eles possam ser tocados nessa noite pelo Teu Espírito Santo, que eles possam ser ministrados por essa palavra, meu Deus, que ela possa encontrar ali no coração um lugar onde ela vai frutificar, meu Deus. Gera vida, Pai, nesse coração entristecido, amargurado, que nesta noite você possa ser renovado pela presença do Senhor aí na sua casa, meu irmão. Que Deus possa trazer de volta os seus sonhos, que Deus possa revigorar novamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Ainda eu quero fazer um apelo. A gente sempre aproveita esse momento e lança esse desafio. Se você ouviu essa mensagem, né? Se você que está nos assistindo, e de repente você falou assim, poxa, essa palavra veio ao meu encontro. Eu estou sendo sufocado. E eu estou morrendo. E eu não sei onde eu posso encontrar a vida. Eu não sei aonde eu posso encontrar a saída para a minha vida. Nesta noite, você pode estar no meio de uma multidão que está indo para um enterro dos seus sonhos.
mas agora você está encontrando a multidão que tem Jesus ali no centro. E Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Se você ouviu essa mensagem hoje e deseja dar uma meia volta e dizer: eu quero estar com essa multidão, aonde Jesus está presente, eu quero entregar a minha vida, você vai orar comigo nesse momento. Você também que por um acaso já esteve no caminho e por algum motivo está distante, é a hora de você voltar, é a hora de você retornar, de você voltar para os caminhos do Senhor. Faça essa oração agora comigo, diga: Senhor, meu Deus, depois de ouvir a sua mensagem e entender que eu estou numa multidão que está indo enterrar os sonhos, uma multidão que está num funeral, tristeza, angústia, dor, sofrimento, mas Senhor, eu quero sair dessa multidão, e nesse momento eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados, e agora, Senhor, salva-me, ó Pai, transforma a minha vida em nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração, tem esse desejo no seu coração, eu peço para você, nós temos no final dessa live, vai aparecer aí um contato, um telefone, ou na nossa página você pode mandar uma mensagem para nós, né? Será um prazer poder entrar em contato com você, orar pela sua vida e auxiliar você nesse momento, nessa decisão. Só nos procurar, nós queremos ajudar você, tá bom? Glória a Deus. Eu, antes de terminar, queridos, eu sei que tem alguns pedidos que foram feitos aqui. Nós vamos terminar orando pela nossa cidade. Nós vamos orar pelos pedidos que foram aqui colocados, mas nós vamos orar pela cidade de Jaú, né? Pelo país. Eu quero dar aqui alguns recados. Então, por enquanto, nós ainda continuamos com as nossas reuniões de forma online, até recebermos uma nova orientação, tá? Que vai vir da prefeitura, né? Dos nossos governantes, e essa comissão que está sendo montada vão se reunir, vão procurar de alguma forma aí, né? Ajudar todos os meios, né? Para que a cidade possa conseguir sair dessa situação. Mas em primeiro lugar, queridos, nós precisamos orar por todas essas pessoas, pelas autoridades. A gente sabe que não é fácil, né, o que eles estão enfrentando. Uma das coisas que foi falado para nós ontem foi exatamente isso. Olha, se de repente a gente liberar para a igreja abrir, vai aparecer lá o dono de algum estabelecimento e vai falar assim para nós: por que vocês liberaram a igreja para abrir e nós não podemos, né? Então eles estão numa situação muito difícil, né, complicada, né? Existem leis que amparam determinadas comércio, que amparam determinados segmentos, existem leis que amparam outros segmentos e eles ficam ali no meio, né? Aí tem o Ministério Público que também não abre mão, então a situação é muito difícil e complicada, né? Então nós precisamos orar. O nosso próximo compromisso, né, vai ser na sexta-feira. Se tiver alguma coisa que vai acontecer no meio da semana, a gente comunica os irmãos pela rede social. Por isso, é importante que você escute todas as mensagens que nós estamos enviando, leia as mensagens que nós estamos mandando pela nossa página ali, pelo nosso grupo, para que você possa estar sabendo de tudo que vai acontecer, tá bom? Outra coisa, queridos, nós temos as nossas redes sociais para também orar por você. Se você precisa de uma oração, pode nos procurar. Nós queremos estar orando pela sua vida. A gente sabe de alguns irmãos que estão enfrentando algumas situações difíceis, né, com esse problema da Covid-19, e nós estamos em oração por esses irmãos, né, e Deus vai estar dando a vitória para eles em nome de Jesus, tá bom? Mas você precisar de qualquer coisa, uma oração, uma palavra, né, tá com alguma dúvida,
entre em contato conosco, né? Nós queremos ajudar você. Eu acho que isso é os nossos avisos, os nossos comunicados. Qualquer novidade a gente vai passar para vocês. Vamos orar então pelos pedidos que estão aqui relacionados. Vamos orar pela cidade, né? Vamos interceder e vamos terminar essa reunião. Pai querido, Senhor, eu quero nesse momento orar por todos os pedidos que nós vimos que algumas pessoas ali colocaram, Pai. Essas pessoas precisam de um milagre. Meu Deus, eu vi pedidos ali de pessoas que estão entubadas na Santa Casa. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, Pai. Famílias que estão passando por esse problema, Pai. Meu Deus, traga a sua graça. Meu Deus, o seu refrigério, a sua misericórdia sobre essas famílias, Pai. Nós queremos nesse momento orar pela cidade de Jaú. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Eu oro por essa cidade, eu clamo por ela, Senhor, meu Deus. Tem misericórdia dessa cidade. Tudo isso que nós estamos enfrentando, Pai, meu Deus, alcança essas famílias que estão sofrendo. Ó Pai, nós levantamos as nossas mãos pela Santa Casa, Senhor, meu Deus. Ó Pai, as pessoas que estão ali internadas, seja numa enfermaria, seja numa UTI, meu Deus, o Senhor conhece cada uma delas, os médicos, os profissionais que estão ali atuando. Sabemos, ó Pai, ó Deus, que muitos estão cansados, ó Deus, exaustos pela grande hora de trabalho que eles estão ali. Meu Deus, que o Senhor guarde essas vidas, dê sabedoria para eles, ó Pai. As autoridades da nossa cidade também, que estão no meio dessa situação, tentando encontrar saídas, ó Pai. Meu Deus, dê sabedoria para eles na direção dessa cidade, Pai. Nós oramos por todas as famílias, pela semana que está iniciando, Senhor Deus, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, Senhor Deus. Nós te oramos e agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço e uma boa noite, queridos.